A paz do Senhor para você que está aqui. A paz do Senhor para você que está em casa. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para nós. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 17. 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Quem está feliz, diga glória a Deus. Para você que está em casa, Deus te abençoe também. Deixe seu pedido de oração, deixe seu testemunho, que nós estaremos orando por vocês. 1 Reis, capítulo 18, verso 17, diz assim. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: quando Acabe viu a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu-lhe: eu não tenho perturbado Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, ordena que todo Israel se ajunte a mim no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias se achegou a todo o povo e disse: até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-os, e se é Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, que eles escolham para si um deles. O dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro bezerro, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por fogo é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, porém não ateeis fogo nele. Eles tomaram o bezerro que Elias lhe deram, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. A meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: chamai em altas vozes. Chamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e será despertado. Eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramamento de sangue. Passado ao meio-dia, deles profetizaram até a hora do oferecimento da oferta de manjares. Porém, nada houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor de Israel, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida, pois, para a semeadura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. Eu fizer a segunda vez. Disse novamente: fazei-o terceira vez. Eu fizer a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu até o fogo. Chegando-se a hora da oferta
de Manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando viu isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. Então Elias o fez ao descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida. Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, vai ter um encontro com Acabe, a qual ele vai dizer para Acabe: Acabe, durante 3 anos e meio não haverá chuva alguma diante da minha palavra, sob a minha palavra. E aconteceu que durante o período de 3 anos e meio não houve chuva, não havia água nenhuma, não havia nada. Agora nós estamos no versículo do capítulo 18. Aqui agora Elias está sendo procurado por Acabe, por todo o lugar. Acabe, ele prepara o teu exército, ele prepara os teus servos e manda procurar Elias. Se fosse no tempo de hoje que nós estamos vivendo, Elias, a justiça ia falar um retrato falado de Elias, ia tirar uma foto, ia mandar para todos os jornais, ia mandar colocar em todos os murais da rede de televisão e em toda a rede nacional, dizendo: estamos procurando, ou procura-se. Agora Acabe está procurando por Elias. E dentro junto com Acabe tinha um servo, tinha um profeta chamado Obadias. E Acabe manda ir Obadias atrás de Israel também, de Elias. E Acabe fala assim com Obadias: Obadias, você vai para um lado que eu vou para o outro. Assim que nós encontrarmos Acabe, assim que nós encontrarmos Elias, nós vamos matar. Porque Jezabel, o sangue dela, o que fervia nela, era matar os profetas de Deus. A principal missão de Jezabel era matar os profetas. E Acabe se alinha com ela. E toda a casa de Acabe, ela se perde. Acabe perdeu os princípios e costumes. Ele perde os princípios. E quando aqui no texto Acabe encontra com Elias, aliás, Elias se encontra com Acabe. Ei. E Acabe, ele vai falar assim: Elias, és tu perturbador de Israel? Elias está dizendo assim: Acabe, Acabe está dizendo assim: Elias, é você que perturba Israel? É você que traz a maldição para Israel? É você que faz todo esse alvoroço por Israel, dentro da casa de Israel? Elias, ele vai dizer assim: não sou eu, mas é você, porque você perdeu os princípios de Deus, você perdeu o princípio do costume, você perdeu a direção de Deus, e agora você começa a seguir a outros deuses, você começa a seguir a Baal, você começa a seguir um Deus morto, um Deus que nem fala e nem ouve. Agora, Elias vai naquele diálogo. Então Elias tem uma ideia, fala assim: então vamos fazer o seguinte, reúne os seus homens, reúne os seus profetas, e vamos nos encontrar no Monte Carmelo, que ali nós vamos fazer uma oração. Só que o Deus que responder a nossa oração será o Deus de Israel. Aí Acabe pensou,
Falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou levar para o povo. Eu vou levar a júri popular. Nós vamos levar para um júri popular. Se o povo concordar, amém. Acabe e Elias se encontra com o povo. Então o povo fala assim, é boa a palavra, está feito. Vamos a júri popular. Vamos a júri popular. Agora está ali Elias, os 450 profetas de Baal, todos reunidos no Monte Carmelo, todos reunidos no tribunal. Nós vamos conjecturar o texto. O Monte Carmelo representa o tribunal. O Monte Carmelo representa aonde é o lugar onde julga as condenações, onde julga as sentenças. O povo, o júri popular é o povo. Elias é testemunha do povo de Deus. Acabe, os profetas de Baal, é o testemunho do mundo, vamos dizer assim. Agora tem um decreto. O Deus que responder será o Deus de Israel. Vamos escolher 2 bezerros. Você, Acabe, com os teus servos, com o teu profeta, com o seu Deus, você vai primeiro. O povo vai, corta, prepara, faz aquela preparação. Começa a orar. Começa a invocar o nome deles. Até o meio-dia. E a Bíblia diz que não acontece nada. Não acontece nada. E Elias começa a se zombar deles. Fala assim, de repente, o seu Deus está dormindo. Fala mais alto. Acorda o seu Deus, de repente o seu Deus está ocupado. Começa a gritar. E o povo começa a gritar mais alto. O povo começa a gritar, começa a se cortar, como era de costume, perde sangue, fica com o corpo todo marcado, fica com o corpo todo disseminado, fica tudo. E não acontece nada. Agora ele diz aí, dá licença. Sou eu agora. E Elias vai fazer 3 coisas aqui que me chamam a atenção. 3 pontos para a resposta de Deus chegar imediata na tua vida. A primeira coisa que Elias vai fazer, ele vai reparar o altar do Senhor. Ele vai consertar o altar que estava quebrado. Mas o que é o altar na nossa vida? O altar aqui no texto para a nossa meditação é o nosso coração. De repente o nosso coração nesta tarde está magoado, está ferido, está triste. Mas Deus está falando para você, é tempo de eu consertar o teu altar nesta tarde, é tempo de eu trazer a alegria de volta para dentro da tua vida. É tempo de você me entregar o teu altar para mim poder reparar ele, porque o nosso altar, ele precisa ser reparado diariamente em nossas vidas. O altar, ele precisa ser consertado. Não adianta nós queremos chegar diante de Deus de qualquer jeito, que eu começo a dobrar o meu joelho e falo, Senhor, só Tu és Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Quando você começa a fazer uma oração de arrependimento e quando começa a cair lágrima dos seus olhos, a Bíblia diz que Deus, Ele desce do teu trono e fica ali. Ali tem um adorador de Deus. Ali está um adorador verdadeiro, ali está um adorador genuíno. Deus está dizendo, ei, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ore em secreto a mim, porque eu os ouvirei e lhe responderei.
Primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. A segunda coisa que Elias faz, ele coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. O que é que Deus está falando para mim e para você? Repara o altar, conserta o altar e escreve os motivos de oração, representando cada um da tua família. Você não entendeu? Quando você restaurar o altar, entregar o altar, o coração nas mãos de Deus, você faz o seguinte: você pega o teu pedido, escreve e leva a Deus. Mas não é só o seu pedido. Se você tem 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Leva diante do altar. Leva para a presença de Deus. Se é 3, são 3 pedidos. Se é 2, 2 pedidos. Ah, mas meu marido não é convertido. Mas a autoridade da tua casa está sobre a tua vida. Mas a minha mulher não é convertida, mas a autoridade da tua vida, da tua família está nas tuas costas, está na tua responsabilidade. Mas o meu marido e minha esposa é de casa. A responsabilidade é do marido, porque a Bíblia diz que o sacerdote ele é que leva o pedido a Deus para ser atendido. A função do sacerdote na Bíblia é levar o clamor ao povo para diante de Deus. A função do profeta é Deus para o profeta e o profeta para a igreja. A função do sacerdote é o povo para o sacerdote e sacerdote para Deus. Somos nós, maridos, que levamos os nossos pedidos, as nossas orações diante de Deus. Somos nós que levamos tudo para Deus, entregamos tudo para Deus. Essa é a função do sacerdote. Então Elias faz isso, ele leva 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Agora ele vai colocar o bezerro em cima do altar. Depois do altar restaurado, depois do altar consertado, ele leva a súplica do povo, ele coloca o seu pedido, ele coloca o sacrifício do povo sobre as 12 tribos de Israel. 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. A terceira coisa é que ele traz água para dentro do altar. Você não entendeu? Ele coloca água dentro do altar. A água representa o Espírito Santo de Deus. A água é a representatividade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando Elias ele manda trazer água, ele está dizendo assim: ei, traz o Espírito Santo para dentro da casa. Traz o Espírito de Deus para dentro de casa. Traz o Espírito Santo de Deus para dentro da casa. Traz o Espírito para dentro de casa. Traz o Espírito para dentro de casa. Traz o Espírito para dentro de casa. Traz o Espírito junto comigo. O Espírito Santo ele tem que andar comigo e com você lado a lado. Nós, o Espírito Santo, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus lado a lado. O Espírito Santo, ele anda comigo e com você lado a lado. Ele caminha conosco lado a lado. Ele anda conosco lado a lado. Ele sabe o momento que você está triste. Ele sabe o momento que você está alegre. Ele sabe o momento que você está preocupado, que você está angustiado. Ele sabe tudo da tua vida. Ele sabe tudo o que está acontecendo dentro de você, dentro de mim. Ele é que conhece o meu nascer, o meu deitar, o meu levantar, o meu sonhar. Ele sabe tudo da minha e da tua vida. É tempo de você entregar tudo para Deus nesta tarde, porque o meu pedido está sendo atendido hoje. Primeiro, pedir o altar restaurado. Segundo,
As 12 tribos, as 12 pedras representando cada tribo de Israel, trazendo para os nossos dias de hoje a quantidade de membros dentro da nossa casa. A terceira coisa, trazer o Espírito para dentro de casa. A quarta coisa, orar a Deus. Orar a Deus. O altar estava molhado. Não tinha como duvidar. O altar estava molhado e não era apenas um molhadinho, uma neblina, não, um sereno, não. A Bíblia diz que o altar estava encharcado de água. O altar estava encharcado de água. E era tanto dentro quanto fora. O altar estava molhado tanto dentro quanto fora. Deus está falando assim, eu estou trabalhando por dentro e por fora. Eu estou trabalhando por dentro e por fora. Eu estou trabalhando nessa tarde por dentro e por fora. Estou inundando o coração por dentro. Estou curando feridas por dentro. Estou curando doenças por dentro. Estou curando doenças por fora. Estou curando doença da alma. Estou curando feridas da alma. Mas estou curando feridas externas também. Deus está falando, o meu trabalhar, ele começa por dentro. Ele começa primeiro por dentro, para depois trazer para fora. Começa por dentro para depois vir para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Alabá, decantas, labás. Agora Elias, ele vai invocar o nome de Deus. Depois dele fazer toda essa preparação, depois dele fazer tudo isso, ele vai começar a orar. Ele começa, Senhor, responde-me, responde-me. E Deus está falando, ei, começa a orar, começa a clamar. E Elias começa a orar. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar, o Espírito de Deus, ele desce, o fogo de Deus, ele desce do altar. E quando ele começa a descer, a Bíblia diz que ele consome tudo que está no altar. Ele consome a lenha, ele consome o holocausto, ele consome o bezerro, ele consome a cinza, ele consome até a água, para não ter dúvida de que ele é Deus na minha e na tua vida. O que é que você está dizendo, Jotão? Eu venho com o profeta nesta tarde para poder dizer que Deus vai responder a sua oração por completo. Não será uma oração incompleta, não será um pedido a atender incompleto, não. Não será por parte, não. Ele vai atender por dentro, ele vai estender por fora, ele vai atender dentro da tua casa, dentro da tua loja, dentro da tua família, dentro da tua família, dentro do teu parente, do teu pai, da tua mãe. Ele vai responder a tua oração por completo. Alabá, decanta, alabás. Não será por partes, será por completo. E todo o povo viu. E quando o povo ele vê toda aquele maravilha acontecendo, a Bíblia diz que o povo, ela se prostra diante de Deus, com o rosto em pó, e começa a responder, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Coloca-se de pé na tua vez. Só o Senhor é Deus. Começa a dizer, só o Senhor é Deus. Começa a dizer, só o Senhor é Deus. Vamos inundar a casa com a glória de Deus. Vamos inundar, vamos trazer a presença de Deus para dentro da casa. Começa a dizer, começa a profetizar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Começa a dizer com mais força. Começa a dizer lá no fundo da tua alma. Começa a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.